Toda parábola de Jesus existe uma divisão, mostra quem faz e quem não faz. A gente vê isso na parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e outras 5 eram imprudentes. Nós vemos também a parábola do joio e do trigo. Ela também é do servo prudente e é do servo imprudente. E a parábola dos talentos. Todas elas têm algo em comum. Faz a divisão de quem trabalha com seus talentos e quem não trabalha. E aí eu te faço uma pergunta. Você conhece os talentos que o Pai te deu? O que você tem feito com esses talentos? Existem algumas curiosidades e nós vamos aqui para o livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 14, que diz o seguinte: O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida, partiu de viagem. Se você notar, hoje em dia, todo mundo tem talento. Sejam eles muitos, sejam eles poucos, sejam eles no meio termo ali, mas todo mundo recebeu algum talento. Vai ter facilidades em algumas coisas e dificuldades em outras. E você conhece os talentos que você tem? Se caso você não conhece, a primeira coisa que você deveria fazer é perguntar ao Pai, pedir a Deus para que te mostre quais os talentos que você tem. Em seguida, procurar também conhecer-se a si mesmo e ver em você o que você tem facilidade de fazer e o que você não tem facilidade. Porque quando nós lemos essa parábola aqui, Deus ele deu a cada um conforme aquilo que ele teria facilidade ou que ele suportaria. E a primeira coisa que nós vemos em observação é que Deus ele deu um justo. Ele não é um Deus injusto. Nós vemos muitas pessoas hoje em dia que acompanham o que são as profissões da moda, o que está bombando no momento. Então ela vê aquilo ali, se dedica para realizar aquilo. Mas ela acaba esquecendo de olhar para ela e ver o que ela tem facilidade. Por que hoje em dia nós temos muitas pessoas que têm um curso superior, estão formadas, mas não estão exercendo? Provavelmente não era aquilo que ela tinha facilidade. É uma questão de filtro, de olhar para dentro de si mesmo, procurar saber o que Deus deu e o que? Exercer isso dia após dia. Isso também tem muito a ver, que é uma outra observação que eu vi aqui, que é como que está o seu vizinho. Você já ouviu aquele ditado que diz a grama do vizinho sempre é mais verde? Hoje em dia, sabe quem é o nosso vizinho? São nossas redes sociais. Quem está sendo o seu vizinho nas suas redes sociais? Porque quando nós olhamos para os talentos dos outros, aquilo que as pessoas estão exercendo, nos dá vontade de ter a mesma coisa. Isso causa um grande problema, porque de tanto olhar para os outros, você esquece de focar naquilo que você tem. Caímos em um problema da sociedade hoje em dia, que é o quê? Que é a ansiedade. A pessoa vê aquilo bonito, começa a dedicar, mas não tem o mesmo resultado que aquele que tem facilidade vai obter. Então fica um ponto, você tem olhado para aquilo que Deus te deu? Segunda coisa, quando nós lemos essa parábola, Deus, quando vem ele acertar contas, ele vem acertar contas com aquilo que ele deu para cada um. Ou seja, aqueles servos ali, cada um deles teve uma atitude. Os 2 primeiros foram lá, multiplicou aquilo que Deus deu. Já o terceiro, ele escondeu o talento dele na areia. Uma curiosidade, um talento para aquela época era equivalente a 20 anos de trabalho. E aqui nós temos um outro aprendizado muito importante, que o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Quando você tem algo e você menospreza, existe uma grande tendência de que você venha a perder. Quando passamos a discorrer o resto dessa parábola, nós vemos que como um castigo, aquele servo que plantou e escondeu na verdade o talento que ele recebeu, aquele que ele tinha foi dado para aquele que tinha 5 talentos. E nós vemos algo aqui muito poderoso. Aqueles que tinham talentos e exerceram, foram multiplicar os talentos, ganharam mais.
aumentou a responsabilidade, mas aumentou também as recompensas. Tanto é que depois eles se sentaram à mesa com o seu senhor, a recompensa. Já aquele, ele foi separado, ele foi jogado nas trevas externas, que é um castigo que traz hoje, que é quando você não exerce seus talentos, você não consegue o reconhecimento por aquilo que Deus te deu e, consequentemente, você também perde aquilo. E fica muito importante de tanto nós olharmos para os nossos vizinhos nas nossas redes sociais, consequentemente nós deixamos de exercer os talentos que Deus nos deu. E aí eu volto a te perguntar novamente, que é o foco desse vídeo. Você já perguntou para Deus qual é o seu talento? Ou quais são os seus talentos? Você já perguntou, pediu para Deus te mostrar? Você já olhou-se para si mesmo? Porque existem muitas ferramentas humanas que hoje em dia podem ser utilizadas que apontam aquilo que você tem facilidade e aquilo que você tem dificuldade. Independente disso, é importante você se conhecer, conhecer-se a ti mesmo, que é aquela máxima, né? Se eu não estiver enganado, acredito que foi Sócrates que disse, conhece-te a ti mesmo. O próprio apóstolo Paulo, na passagem da Santa Ceia, descrevendo, fala assim, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como desse pão ou bebo deste cálice, ou seja, trazendo uma reflexão para que ele conheça a si mesmo. E você conhece o seu valor? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, você está exercendo? Porque quando Deus vier e tivermos que prestar contas a Ele, Ele não vai perguntar se você exerceu o talento do outro e o que você conseguiu com isso. Não. Até mesmo porque ninguém vai prestar contas para os outros. Você que é mãe não vai poder defender o seu filho. Você que é pai não vai poder defender seu filho. Você que é filho não vai poder defender a sua mãe justificando esses talentos. Não. Cada um dará conta de si mesmo. E aí eu te pergunto, mais uma vez, você está exercendo o seu talento? Você pediu para Deus te mostrar? Porque ninguém vai poder justificar para ninguém. Cada um vai justificar a si mesmo. E Deus vai vir cobrar o talento que Ele te deu. E outra questão muito interessante. Deus, Ele dá talentos para todo mundo, independente de quem busca a Deus ou não. Agora, como você usa esses talentos vai ser colocado em questão. Como você tem usado esses talentos? Essa parábola aqui ela tem muitas referências, muitas observações riquíssimas. E se você está gostando desse conteúdo, eu quero que neste momento você já se inscreva aqui no nosso canal. Eu quero te pedir para que você compartilhe este vídeo e que você escreva aqui qual é o talento que Deus te deu. E fale também de onde você está. Porque nós vamos continuar a discorrer sobre estes talentos, sobre esta parábola. Porque Deus tem muita coisa para falar. Você tem muito valor. Agora, o que você vai fazer, isso já é algo que cabe a você. Se você deseja saber quais serão as nossas próximas lives, clique aqui no QR Code que está aqui na tela e seja informado das nossas próximas lives. Que o Deus de paz encha a sua vida de graça, de amor, de unção e que tudo aquilo que suas mãos tocarem seja bem sucedido e prospere. Até mais.